Olá, galera! Como vocês estão? Bem, a partir de agora, nós daremos início à nossa segunda apostila com o conteúdo sobre a tabela periódica. Para isso, nós começaremos tratando da evolução histórica da nossa tabela, que passou por diversas transformações ao longo do tempo, até chegar ao formato de hoje em dia. Às vezes, a gente pode pensar que a tabela periódica que nós temos hoje, a qual nós estamos tão acostumados, né, ela surgiu dessa forma, né? Ela nunca foi modificada. Na verdade, não. Na verdade, é muito correto a gente pensar que a classificação periódica, né, ou a forma de organizar os elementos evoluiu em conjunto, evoluiu concomitante com a evolução dos modelos atômicos, né? O primeiro modelo atômico, né, que nós consideramos cientificamente correto, que é o de Dalton, data aí de 1808, mais ou menos, e a primeira tentativa de classificação dos elementos data aí de 1810, 1815, né? Então, surgiram basicamente na mesma época. É também muito interessante ressaltar que a forma de classificar os elementos, né, ela evoluiu também juntamente com a descoberta de novos elementos químicos, né? Quando nós tivemos, né, nossas primeiras tentativas de classificação periódica, nós tínhamos aí em torno de 60 elementos químicos descobertos. Hoje nós temos 118 elementos químicos. Tá? Então nós descobrimos muitos elementos químicos ao longo do tempo, enquanto essa classificação periódica foi evoluindo. A primeira tentativa de classificação periódica, né, que é significativo a gente falar sobre, né, foi de Dobereine, foi de 1829. Dobereine, ele agrupou os elementos conhecidos na época em trios. Né? Então, ele pegava os elementos, colocava eles alencados, né? Ou seja, colocava eles aqui em trios, né? E colocava esses caras que tinham propriedades semelhantes, né? Tanto é que essa classificação, essa tentativa de classificação periódica foi conhecida como Lei das Tríades. Tá? Um pouco de tempo depois, em 1825, surgiu Newlands. Newlands, ele já pegou esses elementos conhecidos na época, colocou esses elementos em colunas, né? Agrupou o que hoje nós conhecemos como famílias, né? Ou seja, um elemento em cima do outro, a qual aqueles que tinham propriedades semelhantes, né? E ele colocou os elementos conhecidos na época em 7 famílias. E ele percebeu, galera, que a sétima família, né? Então nós temos aqui a família 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Ele percebeu que a oitava família, na verdade, os elementos que estariam aqui repetiam as mesmas propriedades da primeira família. Então, esses elementos colocados em ordem crescente de peso atômico, que é a mesma coisa que massa atômica, né? Na hora que ele colocou esses elementos em ordem crescente de peso atômico, ele percebeu que a cada 7 famílias, a propriedade do que se colocaria na oitava família repetia as mesmas propriedades da primeira. Ou seja, ele foi genial em descobrir que ocorria uma periodicidade das propriedades dos elementos. Ou seja, conforme a massa ou o peso atômico ia crescendo, a propriedade se repetia. Tudo bem? Ok. Algum tempo depois, surgiu Mendeleev. Mendeleev, ele organizou também os elementos em ordem crescente de massa atômica, ou peso atômico, né? Assim como Newlands fez, só que acontece que o Newlands colocou alguns elementos, né, na mesma coluna, mas que não tinham nada a ver um com o outro. O grande exemplo disso é ele ter colocado o oxigênio e ter colocado o ferro, né, na mesma família ou na mesma coluna. Isso significaria que o ferro teria as mesmas propriedades do oxigênio. Só que a gente sabe que não é assim. O ferro não tem nada a ver com o oxigênio. As propriedades do ferro não têm nada a ver com as propriedades do oxigênio. Isso significa que o ferro não se encaixaria ali. Só que Newlands não conseguiu explicar isso. E aí Mendeleev, para corrigir esses problemas, né, colocou, de novo, como Newlands fez, em ordem crescente de massa atômica ou peso atômico, organizou os elementos também em grupos de 1 a 8, né, colocou também em alguns subgrupos,
subgrupos, né? Só que para corrigir os problemas de Mendeleev, ele deixou as lacunas, né? Ou deixou espaços em branco, né? Para elementos que não se deveriam estar ali, ou elementos que ainda não foram descobertos. Tudo bem? Ou seja, se o ferro não tem nada a ver com oxigênio, significa que o ferro não era para estar ali. Então, o Mendeleev tirou o ferro daquela posição, colocou em outra coluna que tinha mais a ver com o ferro e deixou aqui espaços em branco, né? Ele deixou aqui simplesmente um espaço em branco e falou, aqui no futuro irá se descobrir um elemento químico que se encaixará perfeitamente nessa posição e terá propriedades semelhantes ao oxigênio na mosca. Um desses elementos que Mendeleev predisse, né, foi o germânio, né? Nós temos aqui, vocês podem inclusive acompanhar na tabela periódica de vocês, nós temos aqui a coluna do carbono, né? Então nós temos aqui o carbono, logo abaixo nós temos o silício, e há pouco tempo, né, coisa de 60 anos, o germânio não tinha sido descoberto ainda, né? E logo abaixo nós tínhamos o estanho. Então, quando Mendeleev organizou os seus elementos, ele deixou aqui um espaço em branco e afirmou, no futuro será descoberto um elemento químico o qual se encaixará perfeitamente nessa posição e terá propriedades semelhantes ao silício e ao carbono. Foi exatamente o que aconteceu. O germânio se encaixou perfeitamente nessa posição. Mas, ainda assim, a tabela periódica de Mendeleev, a qual nós baseamos a tabela periódica atual, tinha alguns problemas. Quais eram os problemas? Primeiro, porque não tinha espaços para todos os elementos novos descobertos. E o segundo problema é que as colunas ainda assim tinham elementos químicos que não tinham nada a ver um com o outro, alencados verticalmente. Então nós tínhamos que resolver esses dois problemas. A tabela periódica atual é muito baseada na tabela periódica de Mendeleev, só que ainda nós temos que fazer uma pequena correção. A correção, né, que nós iremos fazer para chegar na tabela periódica atual, é a correção de Moseley. Moseley é muito interessante ressaltar que foi um aluno de Rutherford. Moseley, analisando alguns espectros de isótopos, percebeu que as propriedades dos elementos variavam não de acordo com o peso atômico ou com a massa atômica, mas variava sim de acordo com o número atômico, ou seja, com o número de prótons. Tudo bem? A gente pode muito bem perceber isso, né, olhando para esses caras aqui. Então, o carbono 612, 613, 614, esses caras aqui são isótopos. Tudo bem? Né? Que a gente já viu isso nas aulas anteriores. Esses caras aqui, se você perceber, eu não variei nada no número atômico. Então, eu variei só no número de massa. Né? Só variei na massa. Mas o elemento químico mudou? Não, o elemento químico continuou o mesmo. Mas perceba, olha só que legal, que na hora que eu vario apenas ou uma unidade no número atômico e permaneço a massa igual, né, eu já mudo o elemento químico. Isso se dá porque a propriedade dos elementos variava não de acordo com o número de massa, né? No caso, não variava de acordo com acrescentar nêutrons, mas varia sim de acordo com o número de prótons ou de acordo com o número atômico. Tudo bem? E aí sim, nós chegamos na tabela periódica atual. Galera, a tabela periódica atual, ela organiza os elementos químicos não de acordo com a massa, mas sim de acordo com o número atômico. Tudo bem? Isso é extremamente importante anotar. A tabela periódica atual é organizada em ordem crescente de número atômico e não de acordo com a massa atômica. E é aí que a gente vai separar de Mendeleev, porque Mendeleev organizou os elementos de acordo com a ordem crescente de massa atômica, enquanto Moseley, né, que já é a atual, organizou a tabela periódica de acordo com o número atômico e não de acordo com a massa. Ok? Justamente porque a variação da massa não modifica a propriedade dos elementos, né, a propriedade química dos elementos, mas a modificação do número atômico, sim, modifica a propriedade química dos elementos. Tudo bem? Então, nós chegamos na tabela periódica atual. A tabela periódica atual ela é dividida basicamente, né, a gente vai ver inúmeras divisões da tabela periódica, mas ela é dividida principalmente aí em famílias e em períodos, ok? Que a gente vai destrinchar no próximo vídeo, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.